Natália Rezende, muito obrigada pela sua participação no InfraCast. A gente que vem admirando como você, junto com o ministro Tarcísio e com a doutora Natália Marcassa, vem protagonizando os caminhos da infraestrutura de transportes ao longo desse tempo em que você está como procuradora da União, mas como chefe da consultoria jurídica do Ministério de Infraestrutura. Como eu disse, para nós é uma grande alegria contar com você no nosso InfraCast. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Alegria toda minha, admiro demais o trabalho de vocês, desde o primeiro eu venho acompanhando, e aqui para a gente, para o Ministério da Infraestrutura, de forma geral, um ministério que eu tenho grande alegria de compor também, uma equipe maravilhosa, tanto da parte técnica, quanto a minha equipe jurídica aqui também, que eu só agradeço. A gente fica muito feliz de ter essa abertura, esse espaço, eu só parabenizo o trabalho de vocês, que está sendo tão bom, e nesses tempos ainda, né, a gente tinha combinado de se encontrar pessoalmente, mas infelizmente não deu. Que bom que a tecnologia nos aproxima, de certa forma, nesses momentos tão difíceis, né? Mas estou à disposição, como vocês quiserem. Nath, você é muito generosa e tem compartilhado conosco uma série de aprendizados e ensinamentos, e eu te agradeço demais por isso. E ainda mais nesse momento em que nós ficamos sabendo da notícia na última semana com relação ao parecer da AGU, né, que pela primeira vez no nosso contexto brasileiro, no nosso contexto nacional, traz uma resposta um pouco mais assertiva quanto à configuração jurídica desse momento que a gente vem vivendo atualmente em tempos de Covid e nos reflexos que isso traz para os contratos de concessão e para os transportes em geral. Você pode comentar um pouquinho sobre esse parecer? Lógico, e é tão importante, como eu disse, a gente ter esse espaço, porque na semana passada mesmo, quando saiu, na verdade esse parecer foi emitido há 2 semanas, mas ele foi publicado, de certa forma, na semana passada, publicado em mídia, né? E muita gente perguntando, falando que parecer, como assim, é parecer da AGU, é da consultoria jurídica junto ao Ministério da Infraestrutura, vocês já estão dando aval para reequilíbrios, como é que funciona isso? Então, a gente vem recebendo bastante manifestação mesmo, é importante deixar claro, né? E aí, só para contextualizar, como que surgiu o debate sobre esse tema? A gente tem tentado, desde o início dessa pandemia, dessa emergência e de calamidade pública internacional, se preparar tanto para durante a crise quanto para o pós-crise. O ministro Tarcísio vem, como sempre, conduzindo de forma brilhante, uma pessoa que eu admiro demais, como pessoa, como profissional, e ele vem tentando sempre fazer muita articulação junto aos estados, aos municípios, à Confederação Nacional de Municípios, e com as outras pastas também, juntamente, né, e algumas questões a gente já tinha tratado, aí depois, se for o caso, a gente detalha melhor, aí a MP 925 do setor aéreo, a MP 945 do setor portuário, algumas medidas que a gente vem fazendo, tanto no aspecto normativo, quanto de articulação mesmo. E isso no âmbito do conselho também, que foi criado, que já existia informalmente, mas foi também criado para promover essa articulação, que foi o Concetrans, institucionalizado por meio de um decreto. A gente vem acompanhando muito, e aí aqui a gente da parte jurídica também, tentando prestar esse assessoramento jurídico junto ao gestor, bem próximo para entender quais são as angústias, quais são as inseguranças, quais são os temas que a gente tem que apoiar mais, tem que prestar um assessoramento mais, seja por parecer, seja verbalmente, por reunião, enfim. E aí, voltando um pouco para essa questão do parecer em si, do tema de reequilíbrio econômico-financeiro, a gente vinha sentindo, assim, não um desconforto, mas questionamento sobre, e aí, isso é força maior, isso é caso fortuito, isso é fato do príncipe, vai ter reequilíbrio? Estamos já com algumas ações judiciais, e isso é muito ruim, quando a gente brinca que quando chega no judicial é porque algo deu errado no administrativo, é porque a gente não conseguiu conversar. Né? A gente sempre está tentando conversar muito aí com não só executivo, mas judiciário, MPF, enfim.
E aí a gente estava sentindo que esse tema precisaria ter um norte, né? E veja, um norte que, lógico, que pode ser mais bem aprofundado depois, complementado, mas juntamente com a nossa área técnica, a gente debateu muito esse assunto, combinamos lá com o pessoal da equipe da Marcaça, lá do Fomento, o Fábio Rogério, eles fizeram uma consulta para a gente, perguntando, e aí, como que se caracterizaria isso, qual a repercussão, e em um primeiro momento, qual que era a ideia? Era dar um norte mesmo, tá? Então, vou fazer só um parênteses para explicar. A AGU, ela é composta ela tem os órgãos de direção superior e os órgãos de execução. Tá? A consultoria jurídica junto ao Ministério da Infraestrutura é um órgão de execução. Então, nós somos da AGU e estamos subordinados administrativamente ao Ministro do Estado. Então, a gente presta assessoramento jurídico no âmbito do Ministério da Infraestrutura. Essa consulta foi feita no âmbito do Ministério da Infraestrutura aqui para a gente, para a consultoria jurídica. Né? Saiu em uma outra matéria que o parecer era vinculante, vinculava toda a administração pública. Na verdade, para isso acontecer, tem um rito, né? Então, se a gente olhar lá na Lei Complementar 73, para o parecer ser vinculante mesmo à administração pública federal, tem que ter uma aprovação e publicação do presidente da República. Se só tiver aprovação, não tiver publicação, ele vincula os órgãos afetos, depois da ciência. Aqui teria outra opção também, que seria o ministro, quando aprova o parecer, vincula as autarquias, as agências, enfim, os órgãos e entidades vinculados, mas nesse primeiro momento, foi só uma consulta mesmo que a consultoria jurídica, a gente achou importante dar esse norte. Né? E isso a gente sempre vem conversando bastante com o pessoal da AGU mesmo, sede, do órgão superior. O ministro André é uma pessoa também que eu admiro demais, sempre nos apoia muito, a Consultoria Geral da União também. E é lógico que a gente sempre conversa esses temas com eles, mas no primeiro momento foi só que a gente mesmo, né? Um parecer da Conjur. E aí, bom, o que a gente achou importante falar? Falar, olha, de fato, a pandemia não tem como você dizer que é um evento ordinário. Né? A gente ouviu isso, inclusive, em alguns lugares, algumas pessoas falando, não, mas a gente acha que isso pode ser caracterizado como um evento, uma área, no âmbito da área ordinária do contrato. A gente debateu muito, né? E essa conclusão é difícil de você chegar de que, de fato, é uma questão ordinária. Ninguém, acho que nenhum concessionário, nenhuma empresa, quando do BID, quando lá do leilão, imaginou que nós teríamos uma pandemia como essa. Nem a gente, nem o órgão público, ninguém. Né? Então, a gente pesquisou muito sobre a questão de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, vimos lá no 393 do Código Civil, que basicamente ele é equiparado em termos do termo em si, né? Então, a gente sabe que doutrinariamente, jurisprudencialmente tem diferenças, é óbvio que tem, a gente sabe das diferenças, vocês dois sabem bem melhor que eu, mas o que a gente se preocupou, pelo menos nesse momento, sem prejuízo de complementar depois, foi com a repercussão jurídica. Né? Então, a repercussão jurídica disso, poderia até ser caracterizado como um fato príncipe, uma vez que a pandemia em si gerou uma série de restrições por parte de medidas de restrição por parte do poder público. Enfim, mas fato é que a repercussão jurídica disso tudo se inseriria, pelo menos de uma forma geral, na área extraordinária de um contrato. Então, isso seria um primeiro ponto, e aí a gente, considerando também toda a discussão que tem sobre a teoria da imprevisão, enfim, que foi dois pontos importantes que a gente colocou no parecer, que aí isso não saiu tanto na mídia, mas eu acho que é importante a gente frisar aqui. Nós temos que ver cada contrato. Então, a gente precisa ver a alocação de risco de cada contrato. Tá? A gente sabe que a gente tem diversos tipos de contrato, diversas regulações. A gente está aqui tratando no âmbito de transportes, mas a gente tem energia elétrica, a gente tem vários outros setores. Não tem como a gente, num parecer genérico, de uma consulta em tese, generalizar e falar assim, não, está tudo na área extraordinária, ou não tem seguro para cobrir. Acho difícil também, mas enfim, são coisas que você tem que estudar caso a caso,
Então, uma primeira coisa, para resumir, é olhar o contrato. Então, precisa ver a alocação de risco do contrato. Tá? Aí, só um parêntese, a gente fica lendo tanta coisa nessas épocas, né, antes, depois, enfim. Eu estava vendo um estudo aí da China, até, de alocação de risco na China. Normalmente, força maior você aloca no público, né? O poder concedente. Na China é compartilhado. Estava olhando o estudo e até eles estavam ressaltando lá que de 50 fatores que eles olharam em matrizes de risco aí mundial, 40% nunca são as mesmas. Então, assim, existem diferenciações inúmeras aí ao longo do mundo. Então, a gente precisa ver, tanto no nosso setor quanto em outros setores aí, quem for fazer essa análise. E um segundo ponto que é importante é ver o impacto, de fato, se houve impacto. Será que só teve impacto negativo? Um ou outro setor aumentou a demanda, por exemplo. Então, mesmo com isso tudo, mesmo com a pandemia, talvez você pode não precisar de um reequilíbrio econômico-financeiro. Né? Então, você precisa primeiro olhar a alocação de risco de um contrato e ver se teve impacto. Então, esses dois pontos são muito importantes. A gente vai trabalhar caso a caso, vai trabalhar junto aos setores, junto às agências, que também são as responsáveis para, pelo menos na grande parte, por fazer isso, essa análise. E aí a gente, lógico, vai tentar tratar da melhor forma possível todos os casos observados as peculiaridades da regulação. Né? E na linha do que o ministro Tarcísio sempre fala de fortalecer a regulação, as agências reguladoras. Falei demais já, né? Nada. Natália, muito bom, eu acho muito importante esse posicionamento do Ministério da Infraestrutura e um rápido comentário sobre essa questão da força maior. Quando a EBP, lá atrás, a Estruturadora Brasileira de Projetos, começou a formatar alguns contratos para o governo federal, alguns deles continham cláusulas de repartição de risco de força maior. Basicamente, a cláusula dizia, aqueles riscos que forem passíveis de serem segurados, eles serão de responsabilidade da concessionária. Aqueles que não forem passíveis de serem segurados, no que diz respeito à força maior, eles ficam alocados ao governo. Vocês chegaram a conversar com as seguradoras para entender se esse tema, de alguma forma, poderia ter sido segurado ou dentro de um limite de variação? Isso chegou a ser considerado ou não? Olha, o pessoal vem conversando bastante com os agentes de mercado de forma geral, né? Isso também consta nos nossos contratos. Pega lá o contrato de rodovia, de aviação, também tem isso, essa ressalva. Então, o que for segurado é risco da concessionária, o que não for segurado é risco do poder concedente. Acho que já há um tempinho tem essas previsões também, né, nos nossos contratos. O pessoal tem conversado, lógico, para saber isso, saber se de fato teria alguma forma de seguro. Eu acho que a perspectiva vai mudar um pouco daqui para frente, né? Acho que essa pandemia não era esperada por ninguém, e realmente não é uma coisa boa de se esperar mesmo, né? Eu acho que, como teve lá a questão do 11 de setembro, essas questões de riscos, eu acho que a gente vai mudar talvez um pouco essa nossa perspectiva de risco, seguro, resseguro, enfim. Mas o pessoal vem conversando, sim, para ver se de fato tem algum tipo de seguro, e aí como existe de fato essa ressalva nos nossos contratos, se for segurado, aí não seria um risco já assumido em tese desde o início. Né? Não sei, tá? Vou chutar aqui, que acho que é um pouco difícil, mas aí eu vou deixar para os experts da área de seguros. Mas eu acho que, de qualquer forma, você fez a ressalva perfeita, né? E ressaltou que o parecer que foi exarado, ele traz justamente um parágrafo inteiro, e, na verdade, mais do que isso, dizendo que os contratos têm que ser considerados, as matrizes de riscos originais dos contratos também vão ser visitadas para saber se cabe ou não reequilíbrio econômico-financeiro caso a caso. Eu achei isso super importante e foi ótimo que você ressaltou. E acho que esse parecer, ele trata
e ele traz uma resposta que justamente, né, a gente vem ansiando isso numa crise como essa, ele traz uma resposta, ainda que preliminar, mas um norte para que a gente possa caminhar em respostas aí para os diversos setores que são abrangidos nesse universo dos transportes. Então, vocês tratam, né, sobre portos, ferrovias, aeroportos, rodovia, transporte coletivo, e como você disse, as particularidades de cada um dos setores e de cada um dos contratos vão ter que ser trazidas nessa discussão de um potencial reequilíbrio, ainda que caracterizada a força maior, o fato do príncipe ou o caso fortuito. Então, se a gente puder migrar um pouquinho para falar de cada um desses setores, eu vi que um setor que merece aí um destaque, e vocês inclusive colocaram isso no parecer, é o setor de portos, porque ao contrário do que aconteceu com os demais setores, o setor de portos, e aí me esclarece se eu estiver equivocado, ele observou, em alguma medida, um ganho extraordinário em decorrência da crise, e isso foi evidenciado, inclusive, no parecer. Conta um pouquinho para a gente o que vem acontecendo no setor de portos e também o que vocês imaginam para o futuro desse setor, o que vem sendo construído. Isso, perfeito. Acho que você pegou o melhor exemplo que a gente tem aqui, inclusive por a gente ser poder concedente de portos, né? Diferentemente do setor do transporte rodoviário, terrestre e aéreo, que estão mais afetos às agências mesmo, a gente tem diretriz de política pública, o setor de postos está bem aqui mesmo, aqui no nosso, mais ainda debaixo dos nossos olhares, né, e a gente tem acompanhado, de fato, um ou outro setor específico, a demanda não caiu, pelo contrário, aumentou, então, por isso que a gente teve também essa preocupação de ressaltar a importância de se fazer uma análise caso a caso. Diferentemente disso, a gente estaria reconhecendo um reequilíbrio onde não faz sentido, talvez. Né? Então, a gente precisa olhar como que, por exemplo, o aumento de exportações em determinados setores, em algumas áreas, está influenciando nos próprios contratos de arrendamento, e se será necessário fazer, de fato, um reequilíbrio. Né? Então, a gente vai olhar, os contratos têm contratos muito antigos de portos, de arrendamentos, e cada qual com suas matrizes de risco. A gente vai olhar com cuidado cada um desses setores, tentando fazer aí o máximo de padronização, digamos assim, sempre que possível. Né? Então, só para dar um exemplo, de um tipo de reequilíbrio que a gente já reconheceu, de certa forma, no setor de portos. Saiu a MP 945, que é uma MP que tem aí como primado a segurança dos trabalhadores portuários, né? Então, ela coloca lá no artigo 2º o afastamento desses trabalhadores, quando eles apresentarem alguns sintomas reconhecidos aí já pelo Ministério da Saúde, nas portarias, tá? Enfim, eles serão afastados por questão de segurança, e para minimizar isso, considerando que é toda uma lógica diferente que tem, não é seletista, né, tem uma lógica mundial, inclusive de OGMA, do órgão gestor de mão de obra desses portos, eles receberiam, ou vão receber, 50% do que receberam da média dos 6 últimos meses, está lá no artigo 3º. E até para dar já uma sinalização para o mercado, uma coisa que a gente discutiu muito aqui, que a gente colocou lá no parágrafo 4º, ou 5º, salvo engano, já que isso vai ser reequilibrado nos contratos de arrendamento. Tá? Porque essa indenização, que aí isso não seria verba salarial, está ressaltado também, isso vai ser, quem que vai arcar com isso? O operador. Então, quando esse operador tiver também relacionado a um contrato de arrendamento, já haverá o reequilíbrio, tá? Previsto. A gente até brincava que falava, gente, mas a Constituição já dá esse direito. Isso é uma questão constitucional, o reequilíbrio econômico-financeiro. Então, nem precisaria estar escrito. Mas, até por uma questão de mensagem, de mercado mesmo, a gente achou importante colocar lá. Então, se vocês verem, tem lá falando que se tiver um impacto, vai ter reequilíbrio. É óbvio, mas é tão engraçado. Às vezes, em épocas de crise, o óbvio precisa ser dito, escrito. Né? Então, a gente colocou
colocou essa previsão, a gente está pensando aqui, juntamente com o nosso pessoal de portos, da área técnica, até um tipo de reequilíbrio mais expedito, porque a gente sabe que, bom, já está lá previsto, já tem algumas regras específicas, e para não demorar tanto, nesse mesmo sentido que você falou, essa preocupação de dar uma resposta rápida, a gente está pensando em alguns mecanismos mesmo, e esse seria um deles, tá, no setor de portos. Que bom. Eu queria, um tema que, obviamente, está na pauta, e eu acho que o Ministério da Infraestrutura tem protagonizado, inclusive, recentemente foi lançado pelo governo federal o Pro Brasil, né, que é como sair da crise. Né? Me parece que um ponto importante é acelerar rapidamente os investimentos em infraestrutura. Né? E, para isso, um caminho poderia ser os contratos que estão em vigor poderem deslanchar esses investimentos. Me parece que uma medida que o Ministério da Infraestrutura vem tomando que diz respeito à renovação dos contratos da malha ferroviária. Ele vem negociando isso, tem o da malha paulista que já está bem mais avançado, né? Mas, enfim, tem um conjunto de outras concessões sendo renegociadas e negociadas para antecipação de investimentos e prorrogação antecipada. Esse é um caminho. Então, se você puder comentar um pouco como que está esse processo especificamente para ferrovias, e segundo tema, que acho que é um pouquinho mais complicado, mas que se insere também dentro dessa lógica, são aqueles contratos que estão aí em condições, vamos dizer, um pouco mais complicadas, por uma série de questões, já desde 2014, toda a questão da crise, etc., e que tinha duas alternativas: ou você devolve para relicitar, ou você tenta de alguma forma repactuar. Você poderia comentar esses dois instrumentos aí, como eles podem ajudar na retomada do investimento no Brasil? Sim, com certeza, é muito importante sua pergunta, porque é uma preocupação que o Ministério da Infraestrutura está tendo no momento. O ministro Tarcísio sempre ressalta muito a preocupação com o pós. É lógico que agora a gente vai tomar todas as medidas necessárias, todas as precauções devidas, mas sem se esquecer também do pós, que é muito importante aí para a continuidade da infraestrutura, geração de emprego, renda, enfim. E nisso a gente tem tentado, a gente brinca aqui também que a gente está fazendo duas frentes, né? A frente Covid e a frente normalidade à medida do possível, para tentar caminhar também com as concessões já previstas, com esses programas de prorrogação antecipada, relicitação, enfim. E nesse segundo pilar aí, que você tocou bem, a gente tem continuado a todo vapor aí, pelo menos os estudos, o que é possível. Só para contextualizar um pouquinho, como é que surgiu isso tudo? Lá em 2016, quando a gente também estava no âmbito de outra crise, e aí a gente até fala de uma forma triste isso, né? Uma crise em 2016, outra crise que a gente está tendo agora, mas enfim, a vida é essa, a gente vai tentando direcionar, endereçar os pontos principais, jurídicos, técnicos. E aí, quando a gente estava nessa crise aí de 2016, surgiu aí uma medida provisória que teve mais de 90 emendas, mas preservou a essência dela, na Lei 13.448 de 2017, né, ela foi promulgada aí em junho de 2017, e teve aí como balizas tirar, dar instrumentos também para enfrentar uma crise. Então, ela nasceu também isso e veio com instrumentos para enfrentar a crise. Se a gente olhar, ela tem 3 pilares básicos. Um de relicitação, que seria uma devolução amigável no âmbito de contratos com dificuldade econômico-financeira, seria esse conceito de relicitação. Um outro pilar da prorrogação antecipada, de antecipar investimentos que não seriam possíveis no âmbito dos contratos atuais, e aí, lógico, com uma análise da vantajosidade frente a uma licitação daqui 8, 9, 10 anos, com estudos técnicos, passando por Tribunal de Contas, audiência pública, todo o processo de participação social. E um terceiro pilar de arbitragem, de certa forma, colocando lá, óbvio, a gente sabe que já existe, já era possível a arbitragem com a administração pública, mas dando um norte ali, de certa forma, para a discussão sobre direitos patrimoniais disponíveis. Então,
Então, a gente tem esses 3 pilares na 13448. Falando um pouco do pilar da prorrogação antecipada. O primeiro processo foi o da Rumo, Malha Paulista. A gente sabe aí da importância que é a Malha Paulista para o Brasil. Vocês sabem melhor que ninguém, então aí no coração. E já foi um processo longo, muito debatido, está em fase final mesmo, de conclusão. Hoje a gente está aguardando a manifestação do Tribunal de Contas da União, órgão que a gente teve desde sempre aí, um contato muito grande para resolver os problemas, endereçar as discussões, enfim, tem nos ajudado muito também. Então, a gente está aguardando uma posição final deles em relação à manifestação técnica que eles fizeram. A NTT apresentou memoriais na segunda-feira passada, e a gente pretende aí assinar, assim que sair, né, só para citar alguns benefícios, isso já apontados publicamente, investimentos aí da ordem de 6 bilhões aí nesse contrato, né, 4,2 bi aí nos próximos 10 anos, e sem contar, que é importante ressaltar isso, que também, eu estou falando isso tudo porque isso tudo, querendo ou não, é tanto para agora quanto para o pós-crise que você mencionou, que vai favorecer a retomada de investimento. Isso mais que nunca é importante. Já era importante antes, considerando que a gente tem uma malha ferroviária aí que responde por muito pouco da logística brasileira, 15% a 20% só, né, se a gente comparar aí com outros países no mundo. Então, só para dar um exemplo das determinações que o TCU fez, que foram 33, mais ou menos, todas cumpridas, né, a NTT, enfim, ressaltou isso muito bem lá nos memoriais dela. Uma delas, por exemplo, era fazer um encontro de contas de demandas históricas aí no setor ferroviário, com a rede ferroviária, questões trabalhistas. Então, era um ponto de determinação, um ponto bem difícil, que a gente conseguiu cumprir um acordo com a RUM, um acordo que vai ser homologado judicialmente. Esse acordo já foi assinado na semana passada, vai restituir mais ou menos aí para a União 1,6 bi, sem contar as demandas históricas que a gente vai conseguir, que a gente conseguiu sanear com isso. Então, com a participação aí da Procuradoria-Geral da União, Procuradoria-Geral Federal, o pessoal da NTT também, aqui o Ministério, vários intervenientes para poder chegar num acordo que a gente entende que é excelente, vai solucionar muita coisa, além de trazer mais esse recurso para poder ser, porventura, investido, né? A gente espera que seja. Isso em relação a RUM. Os outros 2 processos que a gente tem lá no TCU são os da Vale, da Vitória Minas e de Carajás. E aí, o que eu poderia destacar desses 2? Principalmente no âmbito do contrato da Vitória Minas, a gente tem uma contrapartida, uma obrigação de fazer, que a gente chama, né, o pessoal chama investimento cruzado. Eu acho que esse termo, às vezes, não é bem visto, às vezes, né, e aí, até fazendo um parêntese no âmbito regulatório, a gente fala que o investimento cruzado é ruim quando ele cria um incentivo perverso, que quando ele é direcionado para quem não precisa. Quando, pelo contrário, ele é direcionado para quem precisa, não é também um incentivo ruim regulatório. Nesse caso, a gente eu tenho até evitado esse termo investimento cruzado, mas fato é que depois de você fazer toda a conta lá do investimento que vai ser aplicado na malha, de imposto, tudo que vai ser retirado, o que sobrar, que a concessionária teria que dar a título de outorga, de obrigação de pagar, ela vai dar em obrigação de fazer. Então, a gente tem uma troca aí de obrigação de pagar por obrigação de fazer. Isso no próprio direito civil, a gente vê vários doutrinadores clássicos aí dizendo que a obrigação de pagar não é simplesmente pagamento. Você pode também fazer uma obrigação de fazer para isso. Então, essa obrigação de fazer, o que seria no âmbito do contrato da Vitória Minas? Uma nova ferrovia, uma ferrovia importantíssima para o Brasil, para não dizer a mais importante hoje, no cenário que foi estudado pela EPL, no Plano Nacional de Logística, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO. Então, você possibilita uma nova ferrovia, que por recurso público talvez seria muito difícil, por risco, querendo ou não, é a Vale que vai fazer, né? Então, o risco de obra, vários riscos, tem também uma matriz de risco em um dos anexos lá do contrato, mas esse risco, de certa forma, o Estado passa,
de uma forma estudada aí para o privado, e no final das contas, para não dizerem que seria uma burla licitação, você vai licitar a concessão dessa ferrovia nos termos do artigo 175 da Constituição. Então, você tem toda essa lógica engenhosa que foi permitida pela 13448, lá no artigo 25, parágrafo 1º, e você vai retroalimentar o setor de uma forma muito positiva. A gente teve uma discussão muito grande disso em fevereiro, no âmbito do STF, teve uma ADI lá, 5991, e a gente teve um resultado excelente, a gente ficou muito feliz foi só em sede de cautelar, mas, de certa forma, já deu um direcionamento, assim, alguns ministros já adiantaram o voto, inclusive, no sentido da constitucionalidade, que isso não teria burla licitação nenhuma, pelo contrário, isso é uma forma engenhosa de você conseguir melhorar um setor tão importante, que é o setor ferroviário para a gente, para o Brasil. Então, vou dizer o mais importante, mas pelo menos o que a gente tenta se desenvolver muito pela falta de infraestrutura que tem hoje e por também, de certa forma, deixar os outros setores focados no que eles são bons mesmo, o setor rodoviário no que ele é bom, nas cargas, nas distâncias que ele leva melhor. Então, em relação às prorrogações antecipadas, eu citaria essas 3, a Rômulo que já está para sair, essas outras 2 que estão no Tribunal de Contas, já foram feitas as audiências públicas, teve essa discussão no STF, que foi excelente, a gente teve um resultado muito bom. Acho que de prorrogação antecipada o mais importante é isso. Já falei demais de prorrogação antecipada, né? Eu começo a falar de ferroviária, eu fico apaixonada, porque eu adoro. Ah, que bom. Então, fala um pouquinho para a gente sobre os setores aeroportuários e rodoviários que estão aí nessa esteira das eventuais relicitações, e se puder colocar qual seria a nota distintiva entre a decisão de se relicitar e a decisão de se prorrogar eventualmente, e você que está fazendo, inclusive, seu doutorado em regulação, se puder também destacar como é feita a análise de impacto regulatório, que a gente sabe que é uma das vertentes que norteia aí a decisão do gestor sobre um caminho ou outro e os potenciais caminhos existentes aí nesses diversos setores. Isso, perfeito. Bom, hoje a gente tem, a relicitação também foi trazida pela 13448, né, como eu comentei, e ela teve até uma particularidade em relação à prorrogação antecipada, porque ela demandou uma regulamentação que foi feita pelo decreto 9957 no ano passado, em agosto do ano passado, trazendo mais detalhamentos de como que seria o fluxo, como que seriam essas análises, a própria análise análise técnica técnica e jurídica por parte da agência, que faria também uma análise de impacto regulatório, aqui a compatibilidade por parte do Ministério da Infraestrutura com a política pública, e, posteriormente, a qualificação no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, para depois ser assinado isso, que é o quê? Um termo aditivo, na verdade, um termo aditivo ao contrato. Então, o fluxo, de uma forma bem resumida, da relicitação seria esse, começa lá na agência, por requerimento do concessionário, acaba também na agência, depois de uma qualificação no PPI, porque ela vai assinar o termo aditivo, e aí iniciam-se os estudos da nova licitação, consulta pública, TCU e a nova licitação, até a assinatura do novo contrato. Hoje, a gente tem já, qual que é o processo mais adiantado no âmbito de rodovias? O processo da BR-040, da pessoal do Inverpar, né, que iniciou no ano passado, foi bem célere, assim, desde a apresentação na agência, depois da regulamentação do decreto, e hoje está em vias de assinatura. Teve todo esse processo que eu mencionei, a agência fez essa análise de impacto regulatório, viu lá o que precisaria ser melhorado no contrato, enfim, foi submetida à consulta pública. A MS Via solicitou também a relicitação do contrato deles. Isso no âmbito de rodovias, a gente
vez ou outra, houve também uma ou outra concessionária falando, eu vou entrar com pedido de relicitação, e aí, enfim, a gente está discutindo também outros casos, isso antes, né, principalmente antes da pandemia. Depois eu aprofundo um pouco melhor, mas no setor aéreo, só para fazer um panorama, hoje a gente tem 2 solicitações de relicitação de Viracopos, que aconteceu no âmbito da recuperação judicial também. Isso teve um pedido de relicitação e também alguns processos judiciais que seriam levados à arbitragem. Isso até importante ressaltar, só um parêntese aí, que é mais no nosso mundo jurídico aqui, essa migração, essa extinção desses processos judiciais para serem levados para a arbitragem foram autorizados aí pelo ministro de Estado da Infraestrutura e pelo advogado-geral da União no mês passado. Está passando tão rápido que a gente nem sabe mais o dia de hoje, né? Foi no mês passado, e ele está condicionado também a essa qualificação no PPI, que a gente quer que seja breve também, tá? A relicitação de Viracopos. E a outra é a relicitação de São Gonçalo do Amarante, que também foi solicitada à ANAC. O que a gente tem sentido? Que, de fato, essa pandemia tem suscitado questões de repactuação. Será que uma repactuação não é melhor que uma relicitação? Enfim, tem discussões, a gente tem ouvido isso mesmo. E aí é engraçado, porque a gente fala que quando a gente chegou aqui no Ministério já há um tempo, né, desde o PPI também, né, no meu caso, a gente tem estudado alternativas para contratos que têm problemas, digamos assim, contratos problemáticos, que a gente sabe que tem problemas, né? Acho que isso não é novidade para ninguém. E aí a gente via 3 caminhos. Um normal da caducidade, que é descumpriu uma cláusula do contrato, tem a previsão da caducidade da 8987, enfim, a gente sabe. Tem uma possibilidade de repactuação de uma forma mais genérica, e a repactuação seria discussão, né? Isso surgiu por várias vezes, discussão de matriz de risco, de mudanças contratuais mesmo, e depois da 13448, a possibilidade da relicitação. O que a gente vinha falando muito, e aí, tanto eu já falei algumas vezes, o ministro Tarcísio também já, a própria Marcaça também, a repactuação nesses termos que estavam sendo encaminhados, ou pelo menos estavam sendo discutidos com a gente, traria uma mensagem regulatória muito ruim. Tá? Então, óbvio que poderia ser mais célere, talvez, poderia ter algumas vantagens, mas a mensagem regulatória não seria uma mensagem regulatória boa, porque é no histórico desses contratos, e aí vamos falar aqui os contratos da terceira etapa de rodovias, enfim. Então, não seria uma mensagem regulatória boa, por isso que a gente estava optando pela relicitação. E depois da regulamentação, a gente sentiu que era o caminho. Né? Então, você pega um contrato que tem premissas que a gente entende que podem ser melhoradas, dá uma continuidade no serviço público a partir da prestação de serviços essenciais, durante 2 anos, pelo menos é o prazo que a gente está colocado na lei, e depois relicita com um contrato mais aprimorado, digamos assim. Então, isso passaria para esses contratos uma mensagem regulatória positiva. Óbvio, veio a pandemia. A pandemia, vamos dizer que pode ter agravado isso, esse cenário. Mudaria a premissa? Não sei, óbvio que a gente tem que analisar caso a caso, mas eu chutaria que não. Acho que a premissa, uma vez que esses contratos a gente entende que tem que ser modificados mesmo, eu acho que a pandemia talvez agravaria isso, mas não mudaria essa lógica que eu comentei, que eu contextualizei aqui agora. Pode ter sua particularidade? Lógico, isso daí a gente vai analisar caso a caso, como eu comentei, mas falando de forma geral, acho que a premissa se mantém. E é importante que ela se mantenha mesmo, até para a gente ter uma coerência, seguir uma linha de continuidade. Então, não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas é óbvio que a gente vai ter que analisar isso juntamente com as agências. A gente tem uma preocupação muito grande
de não passar uma mensagem regulatória ruim. E aí, eu acho que isso é um forte, sabe? A gente tem que resolver os problemas, os esqueletos, que a gente brinca que a gente tem que resolver os problemas passados, mas a gente tem que pensar no futuro. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, num investidor que olha um contrato brasileiro e olha o órgão público como cumpridor desse contrato. Então, ele tem que sentir essa segurança para falar assim, eu vou investir nesse país porque ele é um país sério, ele é um país que cumpre contrato. Então, a gente tem que melhorar os nossos contratos, lógico, sempre, cada vez a gente aprimora mais e focar, pelo menos na parte do futuro, no que é uma mensagem regulatória positiva. Né? Isso é importante. E nessa esteira, e retomando também um ponto da sua primeira resposta, eu me lembro que você falou sobre esse momento e o quanto a judicialização desses contratos e de contendas relacionadas a esses contratos tem marcado esse momento. Eu sei que você fez um painel super organizado dos litígios, entre aspas, que estão aparecendo e das respostas a esses litígios, dos procedimentos, dos processamentos, e se você puder comentar um pouquinho sobre isso, porque uma das coisas que você mesma ressaltou na sua resposta e que a gente vem debatendo bastante com todos os nossos entrevistados e também nas nossas esferas profissionais e pessoais, é sobre como esse momento ele precisa de uma força-tarefa das duas partes para combater o inimigo comum, para que depois se possa olhar adiante com maior horizonte e melhores perspectivas. E eu sei que o seu esforço está sendo, assim, super robusto e tremendo em fazer organizar esse momento e os próximos que estão por vir. Você comenta um pouquinho para a gente desse painel? Lógico. A gente está tentando, como eu tinha comentado, organizar, né? Tentar ao máximo aí organizar, planejar nossas ações. E esse painel foi uma ideia mesmo para organizar o que já vinha sendo feito pela equipe, e aí eu só tenho a agradecer a minha equipe sensacional aqui, excelente. Falo que eu só consigo fazer minhas coisas porque eles existem na minha vida. E a gente organizou tanto da parte administrativa quanto judicial, mas claro também depois compartilhar o mercado, com órgão de controle, com o MPF, com a própria AGU Contencioso também, que tem a parte contencioso, que nos ajuda sobremaneira, assim, a gente sempre conversa muito, são parceiros, assim, indescritível mesmo, e aí o que a gente vê é isso, sabe, cada vez que a gente conversa mais, cada vez que a gente tem uma articulação maior, o número de ações diminui. Então, hoje mesmo, nesse painel, a gente tem lá indicado 39 produtos. Desses 39 produtos, você tem 25 ações e 14 ações judiciais e 14 processos administrativos de consulta, como esse do reequilíbrio que a gente teve, análise de decreto, das medidas provisórias que passaram por aqui, portaria interministerial, enfim, aí a ideia era mais divulgar mesmo o parecer, para quem quiser ler, para quem quiser se informar melhor. Isso na parte administrativa e na parte judicial, até para a gente entender aonde que a gente precisa conversar mais, qual é talvez o Estado, o município, o MPF, DPU, DPE, enfim. E a gente até, na sexta-feira passada, firmou um acordo de cooperação com o MPF para prevenir litígio. Então, hoje a gente tem, dessas 25, 4 ações do MPF, no polo ativo. E a ideia é falar, olha, o que aconteceu? Vocês estão em dúvida com alguma coisa? É alguma coisa que a gente pode responder, que a gente pode mostrar antes de, porventura, vocês entrarem com uma ação judicial? A gente está tendo uma interlocução muito, muito grande com eles estão ajudando muito também a gente, de forma geral, que eles fizeram lá um gabinete para centralizar esse tipo de ação, então muitas a gente já viu que a gente conseguiu prevenir, e eu falo que metade do meu dia conversando no telefone com enfim, várias pessoas aí no Brasil que ligam para perguntar, né, porque às vezes o pessoal, a gente entende a angústia, principalmente de quem está no local e fala, poxa, mas e agora? Vai ter avião para chegar aqui? O prefeito restringiu o serviço X, só que ele é importante para chegar carga. O que vocês estão fazendo em relação a isso? Então, a gente responde, e até o que eu comentei do Concetrans, aquele conselho com vários secretários, ajudou muito também a iniciativa,
Porque sempre que tem alguma coisa, a gente entra em contato e fala, olha, está acontecendo isso, vocês estão precisando de alguma ajuda, de alguma coisa, enfim, a gente vai conversando muito. E aí a ideia desse painel é essa também, é mais para visualizar. Eu adoro ficar mexendo nessas coisas aí de Power BI, planilha de Excel, então distrai minha mente, eu brinco. Mestre em engenharia, né? Não daria para ser diferente. Olha só esse contexto dessa mulher super poderosa que muito nos honra aqui com a sua presença. Essa entrevista não poderia, como não poderia deixar de ser, nos surpreendeu ainda positivamente, mesmo a gente sabendo de quanto conteúdo você carrega. Enfim, né, não poderia deixar de ser, como eu disse, advogada, chefe da consultoria jurídica, mas também com todo um background de engenharia, uma pessoa que, de fato, entende o contexto e tenta traduzir em palavras jurídicas, ou o contrário, tenta trazer o jurídico para dentro de um contexto. Enfim, eu só tenho, de fato, a agradecer por você, nesse momento, ter se disposto a falar com a gente sobre um tema que está super na pauta e no meio desse furacão, nesse turbilhão de questões que vem acontecendo e que vem impactando todos os setores que estão aí sob seu guarda-chuva. E, de novo, só agradecer, dizer que é uma honra enorme para o Infracast contar com a sua entrevista, com a sua parceria. Muito obrigada, Natália. É isso, eu que agradeço. Um espaço tão importante, né? A gente vê que hoje, como a gente estava comentando, a informação é se não o valor mais importante que a gente tem, um dos mais, que previne e ajuda em tantos pontos. Vocês estão sendo tão importantes aí com o Infracast. Só tenho a parabenizar a Isa, eu sou suspeita, porque admiro, acho assim, uma mulher extraordinária, pessoalmente, profissionalmente falando. Então, a gente tem muito orgulho de conversar, de fazer parte de um programa tão legal. O Fernando também, que é isso, assim, a gente só tem admiração por vocês, né, e o que precisar aqui da gente também, a gente está sempre à disposição, sempre que quiser conversar, ligar, enfim, você já sabe, né, Isa? Aqui é portas abertas para o que precisar mesmo, e parabéns, o trabalho de vocês é excelente, tá? Mais ainda nesse momento, tenho certeza que vai se perpetuar aí por muito tempo, começou antes até, né, mas está sendo tão importante agora, a gente se sente mais, recebido com informações, com conteúdo conteúdo tão difícil às vezes de se encontrar, né, conteúdo de qualidade que a gente fala. Então, vocês de parabéns mesmo, um prazer enorme. Muito obrigado, Natália, o prazer é todo nosso. Competência, humildade e essa explosão de tudo que tem de, enfim, mais engrandecedor e maravilhoso. Obrigada, Nath, de verdade. Muito bom, muito obrigada.